Olá, eu ontem estive no culto e queria compartilhar com vocês uma palavra. Estava aqui no culto da Lagoinha, aqui de Ilhabela, e uma palavra que todo o período que o pastor estava ali pregando ficou muito forte no meu coração. E, na verdade, uma frase, que a voz da pressão não é a voz de Deus na sua vida. E ali para mim foi tão importante. Eu espero que para você também seja ouvir isso, porque muitas vezes a gente esquece que existem vozes que falam com a gente todos os dias, e todos os dias mesmo. Não tem nenhum dia que essas vozes se silenciam. E se elas são alimentadas pelo medo, pela insegurança, se elas são alimentadas pelas atitudes erradas, se elas são alimentadas por algum vazio, mais ainda elas crescem. Mas como é forte essa frase. A voz da pressão não é a voz de Deus na sua vida. Eu acredito que isso pode ser usado como, para quem gosta de ter um mantra aí ao longo do ano, como um mantra seu para o ano inteiro. Todas as vezes que você acordar, ou diante de um desafio, diante de uma situação, você se sentir pressionado, mas uma pressão muito ruim, lembrar que a voz da pressão não é a voz de Deus na sua vida. Então, se não é a voz de Deus, é uma outra voz que não quer que você avance, que não quer que você evolua, que não quer que você se conecte com as pessoas certas, que não quer que você dedique tempo ao que é importante, ao que é correto, ao que é bom, agradável aos olhos de Deus. E para complementar isso, existe um versículo muito forte na Bíblia que eu também queria trazer, que está em 2 Coríntios, o capítulo 4, do 8 ao 9, diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. É um versículo muito forte, até um pouco pesado. Não é tão leve, o quanto a gente gosta de ver mensagens leves da Bíblia. Mas ele fala realmente a realidade da nossa vida. Então, o que eu aprendi, até com uma outra palavra que trouxeram ontem na abertura do culto, quando você tem conhecimento, e a Bíblia traz todo o conhecimento que a gente não precisa se assustar diante das questões, Essa pessoa que abriu ali o culto, ele falou: quando eu comecei a falar de Deus para algumas pessoas, muitas se afastaram, mas eu já estava preparado, porque a Bíblia fala isso. Que até a sua família vai contra, que as pessoas vão ficar contra você quando você se posiciona. E aí ele falava assim: mas o importante é você ter o conhecimento do que pode acontecer de acordo com a sua evolução, para que você não se assuste durante o processo. Por que eu tô falando isso? Porque se a gente sabe que na vida, no mundo tereis aflições, foi a mensagem que foi deixada por Jesus, então por que a gente se surpreende toda semana em ter momentos assim, onde a pressão vem na nossa mente através de uma voz que não é a de Deus, que essa é a grande chave. A partir do momento que você entende isso, que eu entendo isso, tudo muda. Se a gente souber colocar isso em prática, peraí, essa voz não é de Deus, então não é a voz que eu preciso ouvir, acabou, ela não tem mais poder sobre a nossa vida. Então eu creio que ela é muito poderosa, é uma frase pequena, simples, e a gente tem que estar preparado. E aí o conhecimento nos liberta. Aqui fala: de todos os lados somos pressionados. Você está sendo pressionado por todos os lados? Família, trabalho, financeiro? Ok. Então você está no caminho certo, que já era esperado. Mas na sequência fala: mas não desanimados. Ou seja, estamos passando por lutas, mas não desanimamos. Ficamos perplexos. Tem até outras versões da Bíblia que falam outras frases. Mas não desesperados. Então já mostra que assim, a gente não precisa viver no desespero. Quando uma pessoa está em desespero, ela não está em Deus, ela não está confiante, ela não está com a fé dela ali em dia. Porque a gente pode ficar assustado, com as coisas que estão acontecendo na nossa vida, mas não desesperados. Porque no desespero mora ansiedade, no desespero mora atitudes que a gente faz sem pensar, no desespero mora
tanta coisa ruim que nós não precisamos disso. E somos perseguidos, mas não abandonados. Então, se você está passando por alguma perseguição na sua família, no seu trabalho, em qualquer ambiente que você convive, no seu prédio, pessoas que são perseguidas por pessoas ali, pelos vizinhos, enfim, não sei o que está te perseguindo, mas você não está abandonado, você não está sozinho, você consegue passar por isso. E por fim, estaremos abatidos, mas, que é o fechamento desse versículo, não destruídos. Então, assim, por mais que a gente fique abatido, sabe, aquilo ali só serviu para nos fortalecer. Porque a gente não vai ser destruído por aquilo que tem te incomodado, aquilo que tem te entristecido, aquilo que tem te preocupado, aquilo que tem tirado suas noites de sono, aquilo que tem te feito acordar de manhã com o coração acelerado. Isso não vai te destruir. Isso veio para te abater. Mas se você acreditar nessa palavra que eu trouxe hoje, isso não é para te destruir. E muitas vezes, na verdade, é para nos fortalecer. Porque a Bíblia também fala que quando sou fraco é que sou forte. Olha que loucura. São as frases que a gente às vezes não entende, precisa de um esclarecimento mais espiritual para entender. Como assim quando sou fraco que sou forte? Que quando a gente é fraco, a gente assume uma posição onde a gente precisa estar dependente de Deus. A gente assume uma posição onde nem tudo depende de nós, nem todos os problemas da nossa vida vão ser resolvidos por nós. Então a gente fica mais leve. Você já viu pessoas que estão lotadas de problemas, de dificuldades, que só delas falarem da vida delas você fala, meu Deus do céu. E elas estão tranquilas? Como que pode isso? É assim, impensável, mas elas entenderam que quando elas estão fracas ali, coisas acontecem para que elas se fortaleçam. Então elas não se preocupam mais. Elas literalmente vivem por essa palavra. Quando eu sou fraco é que sou forte. Quando eu sou fraco é que vai surgir uma solução que eu nunca pensaria antes. Quando eu sou fraca, que eu vou buscar mais a Deus com todo o meu coração, coisa que eu nunca fiz quando eu estava bem. Quando eu sou fraca, eu vou ser mais humilde diante dos problemas, diante dos meus familiares, diante dos meus amigos. Quando eu sou fraca, eu vou pensar 2 vezes antes de falar. Talvez a situação de fraqueza, na verdade, aos olhos do mundo, porque para a Bíblia, para Deus, a sua fraqueza, ela não é fraqueza. Ela é uma posição, uma postura de receber, de obedecer, de dependência, que é tudo que Deus espera de nós. Que a gente não fique saindo fazendo as coisas no automático, mas que a gente tenha a certeza de que Ele está com a gente, que Ele pode conduzir todas as coisas, Ele pode conduzir esse problema que você está vivendo, Ele pode conduzir a situação que você tem que tomar de decisão essa semana, Ele pode conduzir você pelo melhor caminho. Mas para isso nós precisamos nos sentir fracos, abatidos, pressionados, assustados, perseguidos, para que aí sim a gente comece a buscar uma força maior, que a gente entende que não depende de nós, a nossa vida, nosso sucesso, nossas conquistas. Existe algo muito maior que controla todas as coisas e que criou todas as coisas. E esse assunto dá muitos episódios, mas eu queria só fechar novamente retomando a mensagem que o pastor falou ontem. A voz da pressão não é a voz de Deus na sua vida. Faça um excelente dia.